Olá, meus queridos. A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Com vocês, o pastor José Dias. Quero refletir com vocês uma palavra de Deus que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Disse o apóstolo Paulo: Eu plantei e o Apolo regrou, de forma que nem o que planta e nem o que regra é alguma coisa, mas Deus é quem efetua o crescimento, louvado seja Deus. Meus queridos, o que é que nós aprendemos com isso? É que a pessoa que planta é aquele que semeia, que traz a semente do céu, que fala para as almas que Jesus é o Salvador, que anuncia que Jesus perdoa, Jesus restaura, cura, batiza com o Espírito Santo. É aquele homem ou aquela mulher que deu ouvido a esta palavra. O Espírito Santo faz a obra, convence o homem, faz ele crer e ele começa a crescer na graça e no conhecimento. Quer dizer, não é aquele que semeou a palavra, que faz, que traz, que afetou para esta pessoa crescer. Não é aquele que regra, mas é Deus quem afetou em todos, trazendo crescimento, louvado seja Deus. Pelo contrário, se nós não pensarmos assim, achar que a igreja está crescendo, ou achar que alguém foi abençoado, porque ele mesmo foi aquele que fez acontecer, não, Senhor. Você é como se fosse uma ponte, aonde Deus entra nessa ponte, através do Espírito Santo, e te usa para ministrar a palavra com segurança, com cuidado, porque você está apresentando o céu. Então, a pessoa dando ouvido, então Deus vem através do Espírito Santo, afetuando o crescimento a esta pessoa, ele vai criando raiz, se afirmando na palavra, se afirmando na rocha que é Cristo e não o homem. Pelo contrário, o homem faz atrapalhar o crescimento de alguém quando ele é corrupto, que ele não ama as almas, ele ama simplesmente ele. Ele traz para a igreja uma palavra de emoção, uma palestra que não traz guarida, que não traz libertação a ninguém, porque ele prega ou ensina o que ele acha. Então, esses assim, pelo contrário, eles nem faz crescer, mas pelo contrário, ele segura a igreja como criança. Ele não prepara a igreja, ele não dá lugar para Deus usar ele para a igreja crescer. Esses, eu tenho um versículo para eles, que está em Jeremias, capítulo 23, 29. Disse Deus: Eu estou contra os profetas que furtam a minha palavra, cada um seu companheiro. Então, saiba de uma coisa, eu, pastor Zé Dia, ou qualquer outro pastor, se ele deixar de ensinar a palavra de Deus com precisão como ela é, para querer fazer alguém abraçar ele, ou para fazer alguém trazer uma boa contribuição a ele, ajudar, saiba de uma coisa, você pode ser até abençoado por algum tempo limitado, mas no futuro você será condenado, porque Deus não vai querer alguém ao lado dele que ele é contra esse alguém. Então disse ele: Estou contra os profetas que furtam a minha palavra, cada um ao seu companheiro. A responsabilidade do homem de Deus, da mulher de Deus, é orar a Deus, é pedir graça, inteligência para ensinar a palavra de Deus como ela é. E nunca pensar que alguém, aleluia, cresceu na graça e no conhecimento porque ele foi quem contribuiu. Não, você tem que agradecer a Deus porque Deus te usou. E o próprio Deus, pela palavra, através da ação do Espírito Santo, fez essa pessoa crescer. É diferente de pessoas que ele continua como criança, ele não cresce. Ele acredita nos que os outros pregam, no que os outros dizem. Ele escuta tudo e acredita. Então é necessário toda a igreja acompanhar a palavra, porque são elas que julgam a salvação em Cristo. Se eu pregar, eu costumo dizer, acompanha para ver se tem sentido no que estou falando, porque se você não acompanhar, você vai acreditar em tudo. Não, mas o meu pastor pregou assim, o meu pastor ensinou assim. Então esse que assim age, ele nem faz crescer, pelo contrário, ele segura a igreja como criança, não deixa crescer, porque ele ensina o que interessa a ele ensina mentira, heresias, e alguém vai dizer, não, mas foi o meu pastor que ensinou.
Então, essa pessoa, em vez de aprender certo, ele aprende errado e continua errando. Só que esse homem ou esta mulher pagará um preço, que o próprio Cristo diz, ai daquele que fizer um desses pequenininhos perecer. Então, saiba de uma coisa, medite no que está escrito em 1ª Carta aos Coríntios 3, versículos 6 e 7. Eu plantei e Paulo regrou. De forma que nem o que planta e nem o que regra é alguma coisa, mas Deus é quem afetou o crescimento em todos. Deus o abençoe, um abraço a todos em Cristo Jesus.